Princípio da reserva legal. Para a gente entender o princípio da reserva legal, eu preciso também falar um pouco sobre o princípio da legalidade. Porque muita gente acaba confundindo um pouco, já que é muito similar. Ainda mais que quando a gente ensina sobre o princípio da legalidade, a gente fala que a administração só pode fazer o que está na lei, que é basicamente o que significa o princípio da reserva legal. Mas a gente vai entender isso legal agora. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu te explicar aqui só a base do princípio da legalidade. Que basicamente o princípio da legalidade na administração pública vai dizer que a administração pública precisa atuar dentro dos limites da lei. Agora, quando eu falo de princípio da reserva legal, eu tenho uma outra definição, que é o seguinte: existem condutas que só podem ser tratadas por lei. Veja bem a diferença, olha só. Quando eu falo do princípio da legalidade, eu estou falando em sentido amplo. Eu estou dizendo o seguinte: a administração pública precisa estar dentro dos limites da lei. Qualquer lei, uma lei orgânica, uma lei complementar, um regulamento, uma norma, é lei em sentido amplo. A administração pública precisa estar dentro desses limites e atuar dentro desses limites. Isso é o princípio da legalidade. Agora, dentro do que a administração pública faz, existem certas condutas que só podem ser tratadas por lei, como, por exemplo, as autarquias só podem ser criadas por lei. Então, veja, essa conduta de criar uma autarquia está reservada legalmente para uma lei. Assim como órgãos públicos também só podem ser criados por lei. Para fazer um concurso público precisa ter uma lei para aquele concurso. Uma licitação é regida por lei. Então eu digo que todo o processo de licitação existe o quê? Uma reserva legal, ou seja, uma lei reservada para esse assunto. Então, todo o assunto que precisa ser tratado, feito, conduzido dentro da administração pública, quando este assunto está reservado para que uma lei trate dele, nós temos o princípio da reserva legal. Então, você observa que a reserva legal ela é mais específica, porque vai tratar de uma conduta para o qual a lei se reserva. Já o princípio da legalidade, eu estou falando de sentido amplo. Basicamente, eu estou dizendo aqui que a administração pública só faz o que está dentro da lei.